Vamos ver Gênesis capítulo 6. Noé teve um fato, vamos dizer assim, histórico. Aparentemente não teve sucesso, mas teve um grande sucesso. Primeiro já entrou para a história, né, irmão? Todo mundo fala de Noé até hoje. Noé capítulo 6, versículos 8 e 9. Diz, Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Esse é o segredo para quem quer vencer. Você tem que andar com Deus. Se você andar com Deus, você vai conseguir levar a sua família para Deus. Porque às vezes, se depender da fé do cristão, outras pessoas da família não se converterão por causa do testemunho. O que é andar com Deus? Andar na palavra de Deus, andar em comunhão com a palavra de Deus. Então, Noé aprendeu a andar com Deus. Aí nós vamos ver aqui uma coisa mais forte ainda. No capítulo 7, diz assim: E depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Mas isso é bonito. Deus anunciou o dilúvio, que viria o dilúvio. Temos que lembrar que o dilúvio, na época do dilúvio, não havia chuva como hoje. Por exemplo, não sei se você leu hoje nas redes sociais, uma chuva que teve em Valência, na Espanha, e dezenas de pessoas morreram, né? Quer dizer, de vez em quando tem esse desastre climático. Em pouco tempo, esses dias passou furacões pelos Estados Unidos, pelo Golfo do México, e matou tantas pessoas também. Acontece. Você teve aqui, nós tivemos o sul do país, a nossa igreja de Porto Alegre, como se fosse essa parte aqui, ó, central aqui, as cadeiras desse jeito assim mesmo. Nós ficamos com todas as cadeiras submersas. Hoje a igreja botou a normalidade e já trocou todas as poltronas, ficou bonita, acabou fazendo uma reforma ali, mas passamos por isso lá. Então, de vez em quando acontece isso. Nos dias de Noé, não. Era um vapor que subia da terra, entenda bem, e regava, quando subia da terra, vinha como se fosse uma garoa, né? E regava a terra. Não havia chuva como nós conhecemos hoje. E o Noé, então, Deus mandou ele preparar a arca que viria o dilúvio, e ele acreditou em Deus. Isso que é andar com Deus, é fazer o que Deus manda, ainda que tudo esteja dizendo ao contrário. Mas o bonito que eu quero explicar é isso aqui, só esse pedacinho. Depois de o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. Guarda isso, entra tu e toda a tua casa na arca. Vamos para Josué, capítulo 2, versículo 9, saiu de recentemente. Josué foi o sucessor de Moisés. Aí ele manda 2 espias, vou começar só no versículo 1 para você entender, capítulo 2, versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, à terra secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então eles foram na casa de uma mulher prostituta. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E essa mulher recebeu os espias, guardou os espias, não os denunciou, entenda, aos homens daquela terra. Por quê? No versículo 9, que eu tinha citado, diz assim: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e na terra. Que coisa profunda, você vê, não tinha naquela época internet, televisão, rádio, nenhum meio de comunicação. Mas a notícia chegou que o Mar Vermelho tinha se secado. Chegou a notícia de que 2 poderosos reis dos amorreus tinham perdido a batalha para os filhos de Israel. E nós que temos tantas informações e não conseguimos crer no Senhor Todo-Poderoso, como deveríamos de crer. Você vê, eles não tinham meio de comunicação, mas ela acreditou. Ela aceitou, entenda bem, que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, que não existia outro Deus. Aí ela vai fazer o que eu estou falando agora. Versículo seguinte, 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço,
pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, e que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me o sinal certo, que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, no plural mesmo, e de que livrarei as nossas vidas da morte. Você vê, o que essa mulher pede? Ela pede que ela podia dizer, poupa a minha vida. Não, ela pediu a casa do pai. O que você entende de casa do pai? Pai, se tivesse mãe, seria, no caso, a avó dela, no caso, tivesse ainda viva, né? Irmãos, quando eu, por exemplo, eu oro, eu apresento a família, aprendi isso como missionário, citar o nome das pessoas diante de Deus. E eu passei a citar o nome dos meus familiares. Às vezes eu nem sempre, geralmente todo dia eu oro, abençoe a casa do meu pai, a família do meu pai já falecido há muitos anos. Quando eu digo a casa do meu pai, é a família dele, ele tem sobrinhos, né? Ainda tem irmã viva, eu cito assim. E às vezes eu cito até os nomes na oração. Deus abençoe a casa da tia fulana, a casa do tio fulano, né? Que é da parte da minha mãe. Meu pai não tinha irmão, ele era o único filho homem. Aí eu vou citando os nomes diante de Deus, eu vou apresentando diante de Deus aquilo. A Raabe, ela pediu por toda a casa do pai, da mãe, dos irmãos. Irmão quer dizer cunhada, né? Você vê, então nós temos que apresentar a nossa família a Deus. Esses daqui, eles cuidaram dos seus. No Novo Testamento, Paulo, ele fala a Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Primeira a Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que é infiel. Então nós temos que aprender a cuidar dos nossos, colocá-los em oração, apresentá-los a Deus todos os dias em oração e lutar por eles. Aí vai crescer mais ainda. Atos 16, 31, esse você conhece mais. Atos 16, é o capítulo 31, é o versículo. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo quem? Tu e a tua casa. Então, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. A sua casa será salva quando? Preste atenção nas palavras do Senhor Jesus agora. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos é atrás, é o segundo evangelho, segundo livro do Novo Testamento. E ele fala para nós, 16, o capítulo 17 é o versículo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Pronto. Então o que isso quer dizer, pastor Jaime? Quando fala um demônio, não é aquele bicho só de chico, a pessoa pensa naquela figura mitológica, um bicho chifrudo, com um garfo na mão, né? Não. Diabo quer dizer tudo aquilo que, diabo é uma palavra do grego, quer dizer caluniador, opositor. Satanás é uma palavra do hebraico, quer dizer adversário. Tudo aquilo que contradiz a palavra, que se opõe à palavra, nós devemos expulsar da nossa casa, expulsar dos nossos familiares. Um exemplo claro que damos. A Bíblia diz, eis que os filhos são herança do Senhor. Mas um filho seu está no álcool. Vou dizer o meu para você não cair. Meu filho está bêbado, todo dia bêbado. O que eu faço? Eu não tenho que concordar com os fatos, não é negar os fatos, tenho explicado bastante, repetido para vocês. Não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. O vício, fora, o vício eu te amaldiçoo, fora do meu filho, aí eu digo, porque ele é herança do Senhor. Deu para entender? Não é, entenda bem, negar os fatos, é não concordar com os fatos. Você concorda com a palavra de Deus, os sinais seguirão os que crerem, os que concordam com a palavra de Deus. Em meu nome expulsarão demônios, quer dizer, você expulsa aquilo que contradiz a palavra, aquilo que opõe a palavra. Você vai ver a glória de Deus, porque quem crê verá a glória de Deus. Você tem que verificar. Nós vamos ver mais ainda, Efésios capítulo 4, esse eu dei bastante na parte da manhã, versículo 27, curtinho o versículo, diz o que para nós ali? Não deis lugar ao diabo. Como é que eu consigo, pastor Jaime? Não dando lugar ao diabo, crendo em Deus, crendo no que ele diz, porque se a palavra diabo é opositor, eu tenho que crer naquilo que Deus diz, não naquilo que se opõe à palavra, não daquilo que contradiz a palavra, não com aquilo que diz, está contra a palavra de Deus. Aí ele está dizendo aqui, não deis lugar ao diabo. Como? Aí volta um pouco mais ainda, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7.
Segundo aos Coríntios 5, é bem curtinho o versículo. Diz o quê? Porque andamos por fé e não por vista. Lembra que eu falei do filho viciado? Então eu ando não por aquilo que eu estou vendo. O que eu estou vendo? Um filho viciado, mas eu não confesso aquilo. Eu confesso que está amaldiçoado. Repito, não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. Está amaldiçoado esse vício porque o meu filho é herança do Senhor. Então nós andamos por fé e não por ver. Não é o que eu estou vendo, o que eu vejo me abate, me entristece, me revolta, me chateia. Mas aí eu venço como? Fora, diabo, do meu filho, está amaldiçoado seu vício. Por quê? Porque o meu filho é herança do Senhor. Então eu confesso o que diz a palavra de Deus. Efésios, de novo, 6:11. Esse aqui é um resumo que eu vou dar, que não dá, que eu tenho que estar mais cedo nesse culto. Aí você vai ver Efésios de novo, capítulo 6, versículo 11. Diz assim, versículo 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãozinho, melhore o seu relacionamento com Deus, lendo a Bíblia, vivendo mais. Paulo diz aos Romanos 1,16, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Basta para nós. Então o evangelho é o poder de Deus. Como é que eu vou ser fortalecido no poder de Deus? No evangelho. Eu tenho que me alimentar do evangelho, eu tenho que viver o evangelho, eu tenho que estar em comunhão com o evangelho. Isso me torna forte espiritualmente falando, entenda? Isso é para você também. Ainda Paulo falando aos Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, a palavra da cruz é o Novo Testamento, a revelação de Deus. Então, se alimente da palavra, se viva a palavra de Deus, você vai ser forte. Aí ele diz, versículo 11, ele diz: mas revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu falei de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens foram jogados na fornalha de fogo ardente. Por quê? Um homem chamado Nabucodonosor, esse homem era rei da Babilônia, ele mandou levantar uma estátua de ouro da sua imagem, que todos os homens de todas as tribos, línguas e nações estavam debaixo do seu domínio, quando ouvissem uma certa música, deveriam dobrar os joelhos. Quem não se dobrasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Os homens não se dobraram. Foram denunciados. O rei ficou chateado. Mas vocês fizeram pouco caso. Eu vou dar uma chance, eu gosto de vocês, vou dar uma chance para vocês. Quando vocês ouvirem novamente, vocês tocam. Eles disseram: ó rei, o Deus a quem nós servimos nos livrará das tuas mãos. E nós não serviremos teus deuses, não. Porque o Nabucodonosor ameaçou, dizendo: eu quero ver qual é o Deus que vai me livrar, vai poder livrá-los das minhas mãos. E ele mostrou, eles falaram: não, o Deus que nós servimos, ele bem pode nos libertar. Nós não servimos a tua imagem, nem os teus deuses. Aí ele ficou tão furioso: aumente o poder do fogo 7 vezes. Chame os homens mais fortes do reino. Amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego. O negócio é quando abriram a fornalha, a língua de fogo veio e matou os homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E os 3 homens de Deus foram jogados lá dentro. De repente, Nabucodonosor olhou pela porta: ô pessoal, nós não lançamos 3 homens na fornalha? Sim, majestade, eu vejo 4. Eu vejo, os outros não viam, ele via. Eu vejo 4 homens andando como se nada acontecesse. O poder do fogo não entrou neles, e a semelhança do 4 é filho dos deuses, quer dizer, era uma coisa sobrenatural, era o próprio anjo do Senhor que ali estava. Ele chamou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Os homens de Deus saíram, andando, desamarrados. Nem cheiro de fumaça tinha, não tinha cabelo chamuscado, não tinha nada. Aí ele reconheceu, irmão. Mas qual é a mensagem? Amigo, quando nós estamos, nada do inferno pega na gente. Tem cristão cheio de ódio, tem cristão cheio de raiva da vida. Pastor, que você não sabe o que fizeram comigo? Esqueça. Quando você está revestido dessa armadura, irmãozinho, não entra ódio no seu coração.
É impossível você odiar alguém, por mais que a pessoa tenha feito uma maldade com você. Por quê? Porque no versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Paulo está dizendo aqui, não deixa a coisa entrar, não. Quer dizer, você não vai deixar esse fogo do diabo que te queimar você de ódio, queimar você de raiva, não. Você vai conseguir, entenda bem, ficar, porque você está revestido dessa armadura. Não entra, não adianta, pode aparecer a pessoa mais linda do mundo. Se o senhor tem uma esposa, se a senhora tem um esposo, se olha para você está amarrado, em nome de Jesus, porque aquilo não entra, aquele fogo do inferno não entra, o cheiro da fumaça. Nós precisamos que a igreja de Cristo seja revestida dessa armadura. Para quê? Para dar o testemunho para a família ver que você está fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Não quer dizer que você não tenha lutas, mas quando surgir a luta, você não vai perder a paz. Ô pai, ô mãe, eu estou sabendo da sua doença, e aí agora? Calma, meu Deus está comigo, Ele está pronto para mudar essa história. Por quê? Porque Ele é Deus. Mas é um câncer, o que é o câncer para Deus? Mas é metástase do câncer, e o que é isso? Deus varre tudo isso aí, amigo, acaba. Você tem que dar, não pode ficar dizendo, porque o desânimo é fogo do inferno, entenda bem? Incredulidade é fogo do inferno, é fumaça do inferno. Não, você pode ter lutas, mas você está fortalecido no Senhor. Você diz, esse câncer não vai prosperar, está amaldiçoado em nome de Jesus. Essa metástase, do que a metástase se espalhou, não é? Você usa o poder de Deus. Deus trouxe você para ouvir essa palavra. É como se Ele fala assim, eu não desisti de você não desisti da sua família, não desisti da sua vida, creia de coração. Nós vamos orar agora. Mas fica aí, terminando o 13, ele diz, portanto, tomai toda não tem exceção, pessoal, toma não é, toda não é algumas não, é tudo. Toma toda a revelação que Deus te dá, ande nessa palavra e você vai ser um vencedor. Fiquem de